Crônicas do Amanhecer de 17 de maio de 2023. Teria coragem? Hotéis assombrados e suas grandes atrações. Parte 1. Há quem busque fortes emoções quando viaja de férias. E se você não é do tipo que se assusta fácil ou até mesmo gosta de ter seus nervos à flor da pele, temos um roteiro com os hotéis mais assombrados do mundo para uma estadia diferente. Fantasmas, eventos paranormais e vozes do além são algumas das atrações que prometem lhe deixar bastante entretido. Conheça as histórias desses hotéis assustadores e, se tiver coragem, faça a sua reserva. Crescent Hotel e Spa, Arkansas, Estados Unidos. Situado na cidade de Eureka Springs, no Arkansas, esse hotel foi construído em 1886 para oferecer serviços de luxo para seus hóspedes, mas acabou por se tornar um dos estabelecimentos mais assombrados do ZEUA. Há quem diga que vários espíritos rondam o local. Como ficou difícil fugir dessa fama, o hotel passou a organizar visitas guiadas assustadoras. Evercastle, Inglaterra. Ana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VII da Inglaterra, passou a infância neste castelo, que fica na vila de Ever, a cerca de 50 quilômetros de Londres. Hoje em dia é um hotel de luxo, mas existem relatos de quem tenha visto o fantasma de Ana Bolena circulando no local. Russell Hotel, Austrália. Localizado em Sydney, este hotel conta com várias lendas sobre assombrações. De acordo com alguns relatos, no quarto número 8 o espírito de um marinheiro costuma fazer aparições e teria se recusado a abandonar o hotel. Dr. Holmes Hotel, Noruega. Este hotel ganhou fama pelas supostas visitas de fantasmas. Uma das lendas populares é de que uma mulher teria se enforcado no sótão em 1926 e, que desde então, o seu fantasma vive no quarto número 320. Grande Iate Taipei, Taiwan. Este hotel de luxo foi construído sobre uma antiga prisão política. Há quem diga que o lugar está repleto de fantasmas de antigos prisioneiros. Allan Kardec no livro dos médiuns esclarece sobre as casas mal assombradas, as manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas, ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau? Não se observa o mesmo entre os homens? Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferências ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares, como a todos os outros.
A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, por espectros o grito de um animal, ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí preferirem os lugares habitados, aos lugares desertos. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que prefiram a solidão. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número há nas cidades e nos palácios, do que no interior dos bosques. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Para os espíritos que costumam reunir-se, dias e horas em que prefiram fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Donde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferencialmente durante a noite? Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhe serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo, ou dão a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de maio de 2023.